Oi gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo nesse cenário improvisado aqui no quarto da minha prima. Tadinha, com nó dela. Enfim, hoje vamos falar sobre E Agora, qual personagem? A gente vai falar sobre Loki. Se você é fã da Marvel, já foi atrás sobre esse personagem, você já conhece algumas curiosidades dele, tanto no MCU quanto o Loki na mitologia nórdica. Eu trouxe do Thor pra gente conhecer. Eu gostei tanto de fazer esse tipo de conteúdo que eu decidi fazer do Loki. Eu gostei de ter conteúdo do Loki. Do Loki. Principalmente aqui embaixo vocês têm dois personagens que vocês querem ver aqui, desvendar, sobre curiosidades, falar sobre ele. E dar a minha opinião sobre a trajetória dele, né? Se ele tem vários, se ele tem, enfim. Eu sei também que tem alguns que dão muito trabalho, Superman, Homem-Aranha, e Batman também, que tem várias versões, mas qualquer coisa a gente traz um pouquinho de cada, um vídeo pra cada versão, entendeu? E dá tudo certo. E é isso. Um beijo, vamos lá falar sobre o Loki. Vou falar primeiramente sobre quem é Loki. Loki, pra quem não conhece, quem não sabe, vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês saberem e verem quem ele é. Ele é o irmão adotivo do Thor, conhecido como deus da trapaça e da mentira. Ele ama fazer essas coisas, o caos é assim a marca registrada dele. E ele, assim, deus da trapaça e da mentira. Vocês acham que ele gosta de fazer? Mentir e trapacear, obviamente. Isso é bem mostrado, né? É bem registrado, a marca registrada dele no MCU também, quando a gente assiste os filmes. Porque ele ama trapacear, ele assim, faz isso sempre com o irmão dele, ao ponto de às vezes forjar até a própria morte. Sim, isso já aconteceu. O Loki na mitologia nórdica, conhecido como deus do fogo, da trapaça e da mudança. Ele é um problema para os deuses, porque ele pode tanto ajudar como atrapalhar, né? Como é mostrado no MCU. No MCU eles conseguiram passar muito bem isso, trazendo um personagem cheio de camadas, que sim, é um trapaceiro, mas também é um bom irmão, que sim, é malvado, mas também é um filho que ama. Enfim, ele tem várias camadas e foi muito legal ver como eles conseguiram trazer essa dualidade, essa personalidade do deus nórdico pro deus Loki, né, deus da mentira e da trapaça no MCU. Achei engraçado também que eu não sabia, gente, o fato que ele era deus do fogo na mitologia nórdica. Pra mim era só deus da trapaça da mentira mesmo. Porque eu assisti Máscara, não sei se vocês assistiram Máscara, e a Máscara é feita por Loki. Fatos. Porque se você assistiu Máscara, você sabe que a máscara que o Máscara usa, né, o personagem que se transforma em Máscara, que eu esqueci o nome dele, que é feito pelo Jim Carrey, foi feita pelo Loki. Sim, pois é. Coisas de dois, coincidências malucas, mas obviamente que não é Loki, não foi feito pelo Loki do MCU, tá? Foi feito pelo Loki deus nórdico. Agora a gente vai falar sobre o Loki no MCU, a trajetória dele. A gente vai falar exatamente dos filmes também, que eu vou dar uma colada, porque são muitos filmes que ele aparece no Thor 1, Vingadores, Thor 2, Thor Ragnarok e a série. Vamos falar primeiro sobre ele no Thor 1. Gente, eu já dei minha opinião aqui sobre o Thor, e pra quem viu o vídeo sabe que eu amo o Thor eu amo o Loki no Thor 1. Eu acho que ele rouba a cena do Thor em todos os aspectos. Ele é um personagem muito bem desenvolvido, com muitas camadas. A gente sabe que ele é malvado, mas ao mesmo tempo ele tem esse ar de tipo, eu não sou malvado porque eu quero, eu sou malvado porque mentiram pra mim. Porém, a gente sabe que é tudo questão de escolhas. Então tem um trama maior por trás. A gente entende os traumas e as dores do personagem desde o primeiro filme que ele aparece. Em Vingadores 1, já é mais trabalhado esse lado mais malvado dele, mais vilão. Porque nesse filme, ele está sendo controlado pelo Thanos. Pra quem não sabe, ele fez um acordo com o Thanos, né? Pra poder ter todos aqueles exércitos e dominar Midgard, né? Pra poder, Midgard, que é mais conhecido como Terra, né? Nosso planetinha azul. Pra poder dominar a Terra. Então ele é todo vilãozão, tal, o vilão do primeiro filme, não sei o quê. E isso é bem legal, eu acho que ele tem cara de vilão e ele é um bom vilão no filme. Não é o melhor vilão dos Vingadores, obviamente não, ele é o mais fraco.
comparado com Thanos e outros Vingadores e outros vilões que eles já enfrentaram, acho que ele é o mais fraquinho. Eu acho que só não é tão fraco quanto o Ultron. Acho que ele ainda, tipo, é mais forte que o Ultron, mas ele é fraquinho. Já em Thor Ragnarok, que é o próximo... Não, Thor Mundo Sombrio. Eu gosto. Eu acho que é o meu Loki favorito depois da série. É o Loki de Mundo Sombrio, porque ele trazem de volta essa ambiguidade que ele tem de ser uma pessoa ruim, mas ser uma pessoa engraçada, de querer ajudar o irmão, mas gostar de trapacear ele ao mesmo tempo. Então é muito gostoso ver isso no filme. Eu acho muito legal a interação dele e do Thor. Eu acho que isso é super engraçado. Principalmente porque no filme, como eu falei na minha opinião do Thor, o Thor no filme do Mundo Sombrio, ele tá bem sério, né? Mais sério do que é mostrado nos próximos filmes. Enquanto o Loki é o piadista, entendeu? Ele faz piada com tudo, ele é brincalhão, ele zoa a cara do Thor, ele fica se transformando no Capitão América do nada. Então é muito divertido ver esse lado dele e com aquele final trágico pra trazer mais uma camada pro Loki. E depois a gente descobriu que na verdade foi só ele fingindo que morreu. Que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que ele finge, sim, gente, ele forja a própria morte no Thor Mundo Sombrio, só pra voltar na cena pós que ele fala, não, querido, eu estou bem vivo, e agora eu vou ser o rei de Asgard. Que eu mandei meu pai pra tchau, tchau, e agora quem manda aqui sou eu. Ele vem assim, entendeu? Essa vibe do Thor em Mundo Sombrio. E é a mesma vibe que trazem pro Thor de Ragnarok, ou pro Thor não, pro Loki, perdão. Essa vibe do Loki em Mundo Sombrio e é a mesma vibe que trazem pra ele no Ragnarok. Que é esse Loki que tem essa ambiguidade. Eu acho que sim, o personagem do Loki, ele só foi melhorando a cada filme, entendeu? Cada filme a gente entende mais sobre a camada do personagem. Sobre ele ser um personagem que existe e tem camadas dentro dele. Tem um bom filho, mas tem um trapaceiro. Tem um bom irmão, mas também tem um irmão que odeia o outro irmão. Tem um cara que quer ser rei, mas que não sabe nem dominar a si mesmo, quem dera um reino. Então é muito legal que isso vai sendo demonstrado. Cada filme que passa, mais camadas vão sendo adicionadas nele, e em Thor Ragnarok também são adicionadas várias camadas. E eu acho que é lá que começa a redenção do Loki, porque é em Thor Ragnarok que ele começa a ser um bom irmão, a ser um bom filho, e a ver que ser essa pessoa que não sabe se quer ser boa, se quer ser mal, e fica nessa dualidade sempre, não vai trazer nada pra ele a não ser sofrimento, a não ser distanciamento com o irmão dele. E no final de tudo ele ama o irmão dele, gente. Ele pode fingir que odeia, mas não odeia não. Ele ama muito o irmão dele. E quer que o irmão dele dependa dele pra algumas coisas, sabe? Quer ajudar o irmão dele. Só que ao mesmo tempo ele gosta de trapacear com os outros, né? Então em Thor Ragnarok isso muda no final, quando ele é mostrado uma pessoa melhor. O que é triste que não foi adicionado aqui, porém a gente sabe que em Guerra Infinita ele morre no começo do filme, bem na época que ele tá tendo essa redenção, que ele tá tendo essa tipo, cara, não vou ser mais uma pessoa ruim, mas vou me tornar uma pessoa boa e ajudar verdadeiramente meu irmão da melhor maneira que eu puder. E ele morre. Aí ele morre, que legal. Bacana, não é mesmo, irmãos russos? Valeu! Então a gente não pôde ver essa redenção do Loki, porque, pra quem não sabe, o nosso Loki morreu. O Loki do universo principal morreu. O Loki, que agora que a gente vai falar sobre a série, porque adicionaram o Doutor Estranho aqui depois da série, mas ele não parece Doutor Estranho Multiverso da Loucura não, que eu já assisti, ele não aparece. Mas enfim, voltamos. O Loki... mas é depois da série. Depois da série eu posso fazer uma menção honrosa sobre por que ele se conecta com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mas ele não aparece no filme, tá? Já vou deixando aqui. O Loki que morre em Guerra Infinita é o Loki do universo principal. É o nosso Loki, o Loki que a gente viu ele sendo desenvolvido em todos os filmes. O Loki da série é uma variante daquele Loki. Basicamente tudo que aconteceu com o nosso Loki aconteceu com ele até Vingadores 1. Você tá entendendo? Até Vingadores 1. E aí, a partir do Vingadores 1, ele já não é mais o mesmo Loki que a gente conhece.
Por quem assistiu a série sabe o que eu tô falando. Então, o Loki da série, ele é o mesmo Loki que a gente conhece da Vingadores 1 e a partir daí ele já é uma pessoa nova. Por mais que ele tenha ciência de tudo que acontece com ele depois de Vingadores 1, por conta da série, de algo que acontece na série lá que ele toma ciência disso. Mas ele não é o mesmo Loki, ele é uma variante. E eu acho que essa série, ela foi feita pra desmentir os irmãos russos que falou que ele não ia voltar. Toma, brincadeira. Não foi só pra isso, não. Porque os irmãos russos, na época que o Loki morreu, ele falou que não ia voltar. Mas ele, bem como uma deusa, voltou pleníssimo. Tipo assim, quem não ia voltar, queridos? Quem vocês disse mesmo? Ah, tá, achei que vocês só tinham falado mesmo. Ah, tá, entendi. Ele volta bem pleno pra série dele. E é nessa série a gente enxerga a redenção verdadeira do Loki. Porque ele literalmente quer na série. Um minuto. É que tá muito frio aqui, gente. Eu tô com essa blusinha. Eu acho que é por isso. Enfim, saúde para mim. Deseje saúde aí no comentário. Quem desejar saúde, eu sei que chegou até aqui no vídeo, tá? Enfim, vou até deixar pra vocês desejarem saúde pra mim daí desse lado. Eu tô precisando me dar um frio da bagaceira, que a gente tá aqui em Cotia. Cotia, meu filho, é um frio que eu nunca vi. Enfim, voltando, a gente começa a perceber que ele quer se tornar uma pessoa melhor. Nessa série, a gente começa a perceber que ele realmente busca a redenção dele. Porque ele percebe que ele era só, tipo, um fruto pra ajudar alguém a se tornar uma pessoa melhor. É o que é mais abordado na série. Realmente, o glorioso propósito dele era, tipo, ser uma pedra de tropeço pra transformar outras pessoas em heróis e pessoas que precisavam se transformar em pessoas melhores, como ele fez em Vingadores e em vários outros filmes que é mencionado na série, a gente sabe. Eu até esqueci de falar que tem spoiler. Ai, gente, eu esqueci de falar no começo do filme, no começo do vídeo, que tem um pouquinho de spoiler. Eu tô tentando não falar tanto spoiler assim, mas é um pouco difícil não falar, porque a gente tá falando sobre a trajetória de um personagem, né? Então é bem complicado. Então é muito gostoso ver na primeira e na segunda temporada. A primeira temporada é basicamente desenvolvendo esse lado do Loki que a gente não sabia que existia, que é um lado mais humano, um lado onde ele sente dor, onde ele se torna... A gente percebe que ele é uma pessoa frágil, mas ele disfarçava essa fragilidade com essa ambiguidade dele de ser uma pessoa trapaceira e ruim. Na verdade, ele nunca foi, ou nunca quis ser. E é bem legal. Eu acho que o final da primeira temporada é um final que a gente fica assim... porque ele prova um pouco do próprio veneno, né? Quem assistiu já sabe por quê. E é bem triste, mas ao mesmo tempo é importante pro desenvolvimento e pro crescimento do personagem. E aí a segunda temporada já é algo mais diferente, é algo onde a gente percebe que o propósito dele mudou. E ele tá tentando entender qual é o propósito dele novo. E tudo muda porque agora o multiverso corre perigo e aí ele começa a tentar salvar o multiverso. Eu acho isso muito legal. E ele vai indo e ele chega no final, no último episódio, ele percebe que, tipo assim, ele vai ter que fazer um sacrifício muito grande. E ele se sacrifica de uma forma assim, não se sacrifica literalmente morrendo, mas ele dá a própria vida pra poder ajudar os amigos e a salvar o multiverso e o universo que tanto o julgava, que tanto o maltratava por conta das próprias decisões deles. E se transforma num personagem que é tão importante pra o MCU agora, que se não fosse ele, muita média teria acontecido, com todo respeito, assim, entendeu? Dando uma leve colada aqui no meu roteiro sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eu bem esqueci que eu tinha colocado. Por que que eu coloquei? Porque o Loki em si, ele não aparece, mas ele é importante pra esse filme, porque o Loki, depois da série Loki, ele se torna Deus do Multiverso. Então é isso que eu tô falando pra vocês, que eu tô tentando dizer. Sem dar tanto spoiler, por que que ele é importante no filme Doutor Estranho e por que que ele se sacrifica no último episódio da segunda temporada. Ele basicamente se torna o Deus do Multiverso. Ele tá lá segurando as linhas do multiverso, tanto que agora o símbolo do multiverso não é uma linha só, é uma árvore, é bem bonita. E a árvore, a vida, se eu não me engano, a árvore, esqueci qual é o nome da árvore na mitologia nórdica, na mitologia de Asgard, no MCU, que é a árvore que conecta todos os planetas, e é basicamente uma árvore que conecta todos os multiversos, e ele transforma nisso, sabe? Ele pega as linhas e transforma nessa árvore que conecta todos os multiversos, e é ele que tá segurando lá
as linhas da raiz da querida, ele que tá cuidando. Se não fosse ele, o multiverso já teria sido destruído. É por isso que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está sendo citado aqui. E eu bem esqueci o porquê que eu tinha sido citado. Eu tava aqui revoltada. Por que eu citei isso? O Chile nem aparece. É por isso, porque ele é importante como Deus do multiverso, entendeu? E como o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura cita bastante o multiverso, a gente percebe que se não fosse o sacrifício do Loki na segunda temporada, esses altos multiversos que é citado no Doutor Estranho não teria existido, não existiria mais. Então o queridinho, ele deixou de ser um trapaceiro, Deus da mentira, um cara que todo mundo odeia, pra um ser praticamente uma entidade que não pode ser destruída, e se ele for destruído, o multiverso foi junto. Entendeu? Mas ainda tô esperando, viu, Marvel, o reencontro dos irmãos. Ai, porque... Ai, mas ele no multiverso não pode sair. O Loki vai até ele? Ou o Loki não, o Thor vai até ele? É simples assim, só fazer o Thor indo lá, não, porque a gente precisa ver quem que tá no multiverso. Aí o Thor chega lá e vê que é o Loki. Fala, Loki, é tu, menino? Que loucura, né? Ele, pois é, né, menino? Doideira, ele, tô nem pra avisar, ele falou, como? Você quer que eu faça como? Isso aí não tava tendo como. Enfim, e eu quero muito, porque eu acho que vai ser super emocionante e fofinho ver os irmãos se reencontrando ao mesmo tempo. Ai, gente, é um reencontro que eu duvido. Todo mundo quer ver esse reencontro, tá? Duvido. Se você não queria, agora eu implantei esse desejo no seu coração. Desculpa. Porque vai que assim, todo mundo junto falando que quer ver, a Marvel faz. A gente tem que trabalhar junto, gente, pra ajudar um ao outro, entendeu? Assim. Enfim, é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de falar comigo um pouco sobre o Loki. Dei uma leve travada lá no final, porque eu esqueci que tinha colocado Doutor Estranho. Mas é só esse pequeno detalhe. Mas é muito gostoso falar sobre o Loki aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam algumas curiosidades, se vocês concordam comigo sobre algumas coisas que eu falei sobre o personagem aqui, o que vocês acham de diferente. Qual é a sua versão de Loki favorita? A minha... Eu acho que é a minha atual, a versão atual. Eu gosto muito do Thor, do Loki do Mundo Sombrio. Como eu gosto bastante do Thor, Mundo Sombrio também. Mas acho que eu defini o Thor do Guerra Infinita, meu favorito, né? Se eu não me engano. Não lembro, vocês vão ter que assistir o vídeo pra ver. Mas o Loki, eu acho que é o Loki atual, onde ele tem um propósito maior do que esse só um trapaceiro. E onde ele aprendeu a se tornar um ser humano melhor, né? Um ser melhor. Gosto bastante. E gosto do Thor do Mundo Sombrio, ou Loki do Mundo Sombrio, porque ele tem essa ambiguidade, esse negócio, sabe? Eu gosto bastante dele nessas duas versões. Eu gosto dele sendo... Eu gosto dessa versão dele mais... Sou um ser humano melhor, gente, fiz terapia. Mas também gosto daquela... Eu sou babada, meu filho, qualquer coisa eu tô coringando. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu gosto dessas duas coisas. Não sei se decidir qual que é o meu favorito, mas eu acho que o favorito de todos é o atual. Descendo Deus do Multiverso. Chorei muito quando isso aconteceu, que eu falei, não acredito. Não, cara, por quê? Pra quê? Mas eu acho que combina muito com o personagem e é um destino melhor do que ele tinha antes, né? Vamos tá falando a verdade? Enfim, comenta aqui embaixo, curte, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque temos vídeos toda terça, quinta, shorts aos sábados, acompanha nosso Instagram porque tem Reels toda quarta-feira, acompanha também minhas redes sociais pessoais. Meu Instagram, meu TikTok e o canal de vlog. Lá no Instagram eu sempre notifico quando eu posto vlog novo. No TikTok sempre tem alguns vídeos e alguns vlogs mais curtos. E é isso, gente. Por isso que eu peço pra vocês seguirem todos pra serem notificados. E no Instagram do canal eu notifico sempre que tem vídeo novo no canal, tá? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.